Olá, eu sou a chefe Márcia Guerra e hoje nós estamos aqui para nos divertir na cozinha. E hoje a especialidade são lanches brasileiros. Nós vamos fazer os clássicos e nos divertir com essas técnicas. Você vai observar que são lanches simples, porém existem algumas técnicas, algumas variações e você vai despertar a tua criatividade. E hoje, agora, no momento, nós estamos começando com o pão de Viena, que é o pão de cachorro quente, popularmente, né? Dizendo. É um pão hiper saboroso, amanteigado. Nunca mais você vai comprar em mercado aquele pão de cachorro quente, que não tem sabor, né? Esse aqui você vai ver que é um pão saboroso, extremamente macio. Vamos lá aos ingredientes. Nós temos farinha de trigo. Você percebe que eu separei um pouco de farinha de trigo aqui, 200 gramas, que nós vamos fazer a esponja. Eu já vou te explicar o que é a esponja. Ovos, manteiga, açúcar. Neste pão eu estou usando farinha que a gente compra no mercado. É farinha especial, mas essas farinhas de mercado. Então eu vou pôr o melhorador de farinha, fica melhor. Fermento biológico seco instantâneo e sal. E aqui eu tenho uma porção de leite com água. E nós vamos separar 200 gramas desse leite com água para fazermos a esponja. Por que fazemos a esponja? Um pão, quando ele vai muita manteiga e muito açúcar, você precisa ativar o fermento para ele potencializar, né? Então nós fazemos essa mistura, deixamos, aí depende a temperatura do lugar onde você está, porque aqui é muito quente, então às vezes 10 minutinhos, 15 minutinhos, você já olha e vê, já tá no ponto. Tem lugares que às vezes fica 20 minutos, meia hora, para potencializar esse fermento, mas nós aqui neste calor, mesmo com o ar ligado, temos que fazer. Então nós vamos fazer essa mistura aqui e deixar ela ativar por 10, 15 minutinhos, daí voltamos e vamos passar o passo a passo do pão, tá? Fica conosco, logo logo você vai aprender. Ok? Eu tinha que ter tirado 200 antes, mas é uma beleza, né? Vai. Aí cobrimos, embalamos com plástico e deixamos 10 minutinhos ou 15 minutinhos, depende o tempo, né? O calor. E aí nós deixamos ele ativando. Depois nós vamos usar esse fermento. Ok? Logo voltamos daqui uns minutinhos. Já deu o ponto, né? Já ativou o nosso fermento. Você percebe, ó, que ele já tá potencializado. Aí o que nós vamos fazer? Lembrando do processo dos pães. A farinha, o açúcar. Neste caso, eu estou usando o melhorador.
nós misturamos os secos primeiro, depois nós vamos pôr os ovos, nós vamos pôr o fermento misturado, o leite eu esqueci de pegar aqui porque eu pus na geladeira. Uma coisa importante que eu quero deixar para vocês, uma dica, que a água ou o leite que a gente vai usar para fazer os pães tem que estar gelado. Se a tua região estiver muito frio, aí uma temperatura ambiente. Mas no nosso caso, que é calor, tem momentos que às vezes eu vou fazer o pão, eu ponho gelo até, um gelo picadinho, né? Para poder a massa não esquentar. A massa não pode esquentar, senão ela começa o processo de fermentação antes da hora e não é interessante para boa estruturação do pão, tá? É uma dica interessante e muda muito o nosso conceito, porque quando eu, por exemplo, quando fazia pão lá na minha juventude, na infância, nós usávamos colocar leite morno, não, gelado, no região quente, no tempo quente. Região fria, temperatura ambiente, certo? Nós vamos agora misturar tudo isso, sovar, 40 minutos de sova ou numa batedeira, no caso, né? Usando como é que fala? O gancho, porque senão não aguenta. Se você usar o globo na batedeira vai quebrar, você tem que usar o gancho, nem a raquete é para uma massa um pouco mais mole. Quando nós fizermos panetone, que tiver o nosso curso de panetone, aí você vai ver que dá para usar a raquete, mas aqui não, tá? Já voltamos, fique conosco que continuamos o passo a passo. Tem bastante dicas. Aí vamos sovar, né, a massa. Você vai ver que é uma massa bem suave. Um detalhe que eu não falei e que a gente tem falado nos pães é a hora de colocar o sal. O sal só depois que você põe todos os líquidos, bate, mistura tudo o fermento ali, porque se você pôr o sal próximo ao fermento, já logo no início, ele vai matar um pouco do fermento, dos micro-organismos, certo? Olha, nós chegamos já ao ponto de véu, é esse que você tem que chegar, que é você abrir a massa e ela ficar tipo uma bexiga, ó, transparente, mas não estoura mais. Aí você vai ter uma boa estrutura no teu pão, tá? Aí o que nós vamos fazer agora? Vai descansar aqui uns 10, 15 minutinhos. Se você tiver num lugar muito seco, é bom cobrir com plástico, deixar. Depois nós vamos porcionar os tamanhos e aí você vai modelar, tá? Nós deixamos aqui mais um pouquinho, descansando essa massa, depois de sovada, por uns 15 minutos. Agora, 10 minutos, depende o calor, a massa não pode aquecer, né? Porque esse movimento de sovar, de bater, né? Ela esquenta. E se você está numa região muito quente, 10 minutinhos, 15 minutinhos só descansando. Região mais fria, pode deixar uns 20 minutos descansando a massa. Então daqui a pouco nós voltamos e vamos te passar como fazer o porcionamento e a modelagem do pão. Fique conosco que vamos ter mais dicas. Aí nós vamos, dessa receita, desta massa, nós estamos fazendo o pãozinho Viena, que é o pão para cachorro quente, para hot dog, né? E a porcionamento, eu gosto de fazer 70 gramas. Tem pessoas que fazem 80. Se você quer um pão um pouco maior, você faz 80 gramas. Nós vamos fazer 70 gramas. Aí você vai pesando. Tem uma, como é que fala? Divisora. Eu tenho, mas não é o caso. Nós não estamos, lembra que nós estamos ensinando para a pessoa produzir na casa, né? Agora, para quem vai produzir comercialmente, tem uma divisora, né? Inclusive boleadora também. Nós vamos bolear aqui manualmente, né? Mas tem que você põe lá, ele já divide certinho, você calcula
e ela divide para você e boleia. Facilita, mas como a gente está fazendo uma coisa caseira, sem muito investimento, com maquinários, né? Então a gente vai fazer na mão. Como se fazer um pão de cachorro quente na mão? É lógico, conforme se você está pensando em fazer pão para vender, começa sem muito investimento, depois você vai vendo tem em São Paulo a FIPAM, né? Todo ano tem, visita lá, pega um consultor, ele vai te explicar, orientar dentro de maquinários mais em conta, né? É bom. Eu já fui muito na FIPAM lá em São Paulo. Você fica apaixonada, a gente tem que pôr o pé no chão pra gente não gastar muito, porque é um trem eu amo tecnologia, sou assim já da terceira geração, da terceira idade, da melhor idade, né? Vamos dizer assim, mas amo tecnologia. Gente, é impressionante o que facilita a vida, né? Mas enfim, vamos usar aquele ditado popular, quem não tem cão, caça com gato, né? A gente faz aqui e é feliz com o que tem. A pior coisa que tem é você ficar olhando o que você não tem. Você nunca vai ser feliz. Eu agradeço a Deus mais uma vez a influência da minha vozinha, porque quando ela percebia que nós estávamos assim desejando aquilo que a gente não tinha, ela dizia pra gente assim: a galinha do vizinho bota ovo amarelinho, a grama do vizinho é mais verde. Aí ela sempre tirava a gente de foco, de ficar olhando o que não tem. Porque uma coisa eu aprendi na vida: ser feliz onde você está, com o que você está fazendo, né? Principalmente nessa época que nós estamos vivendo, uma época de isolamento, né? Nós temos que adquirir, adaptar a nossa vida dentro daquilo que a gente pode, porque às vezes a gente fica, mas antes eu fazia isso, fazia aquilo, e aquele saudosismo. Não que a gente não deva ter saudade, eu tenho muita saudade, né? Mas a gente tem que aprender a ser resiliente, né? Pedir a Deus ajuda para você ser feliz com aquilo que tem. Então, eu tenho lá uma divisora, mas estou feliz aqui com você, fazendo manualmente. Eu tenho uma que você põe lá, só faz assim, ela já divide todo o pãozinho, não precisa ficar pesando. Você pesa uma vez só, a quantidade total da massa, e ela, por exemplo, tem uma divisão para 30 pãezinhos, você pesa, né, a quantidade que você quer de cada pãozinho, vezes 30, e aí você põe ali dentro da maquininha, pressiona, sai tranquilo. Mas não vamos olhar o que a gente não tem, vamos fazer com aquilo que você tem. Se você quer começar um negócio, começa com aquilo que você pode, vai crescendo. Mas não custa conhecer, né? Conhecer aquilo que oferece a tecnologia por aí, até para você ter um incentivo para frente, você poder adquirir novos, porque a gente tem que ter motivação, né? Tem que ter sonhos, tem que ter alvos a serem alcançados. Isso realmente motiva você a trabalhar, a lutar, a conquistar. Ainda vamos, essa luta toda vai passar, né? Vai chegar um tempo que nós vamos poder respirar um pouco mais, né? Mas vamos aprender a viver com aquilo que a gente pode e ser feliz. A ideia é essa, ser feliz. Levantar de manhã, ter satisfação, fazer um pãozinho quente, você que já é avó como eu, né? À tarde eu vou encontrar meus netinhos, eles amam cachorro quente. E a vovó vai levar um cachorro quente para os netinhos, né? De vez em quando você comeu uma salsicha, né? Não faz mal, mas não pode ser alimentação diária, semanal.
né? Não é um alimento tão ideal para você consumir constantemente, mas de vez em quando a gente pode se dar o luxo, né? Bolear não é assim não, ó. Eu já tive muita gente que eu tentei ensinar pão presencialmente e ia fazer assim. Não é assim, é assim. Tem que fazer uma curva, porque com esta curva na mão, você consegue dar uma forma no pão. E aí, na hora de estruturar o pão, fica muito melhor, tá? Fazendo com as duas mãos, vai ser feliz, vai poder fazer o teu pãozinho. Agora, a hora que você for na Fipan, que você vê uma boleadora, você vai ficar apaixonada. Eu já fiz muito pão para hamburgueria, às vezes fazer 500 pãezinhos para um, 100 e pouco para outro, 200. Chegava no fim do dia, a mão tava sem boleadora, é complicado. Aí, o que nós vamos fazer agora? Dar uma descansadinha de alguns minutos e aí, logo em seguida, nós vamos fazer as modelagens dos pães, levar para a assadeira, cobrir e deixar ele fermentar para nós levarmos ao forno. Então, nós tiramos, né, todo o ar. Existem várias maneiras de você modelar. Pode ser assim, você abriu, tirou o ar, né? E aí você vem e vai faz um filãozinho, né? Que é o pão de cachorro quente. Depois nós já vamos levar para pôr na assadeira. Eu vou deixando aqui, depois eu ponho a assadeira e mostro o posicionamento na assadeira. No caso de um pão, você notou assim, ó, que essa parte de baixo que ficou a emenda, na hora que eu bolei, a parte mais feia, você põe pra cima, né? Põe pra cima e aí você modela, tá vendo? Tem também uma máquina, tô assanhando as lombrigas. Tem uma máquina que você põe lá e ele sai rapidinho. Eu tenho uma também para fazer o pãozinho. Mas nós estamos aprendendo pão caseiro. E ele é o prazer de você fazer teu pão também, tá? Isso é bom. Voltar ao tempo das origens, né? Da gente fazer o seu alimento. Ó, eu peguei, ela tá assim, eu viro e essa parte mais seca que vai ficar pra dentro, tá? E não esquece que a hora que você pôr na assadeira, essa parte da emenda fica para baixo, tá? Senão fica aqueles pão que vai abrindo, fica feio, hein? Então, nós porcionamos, modelamos em filãozinho. Uma coisa importante é você observar que a emenda ficou para baixo, né? Porque na hora depois que assa, ele vai acabar abrindo esse pão. Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar ele crescer, fermentar, para depois nós passarmos ou um gel de brilho ou nós passarmos o ovo com a água, pincelarmos, né? Daí leva a assar. Você percebeu que eu pus eles bem pertinho um do outro, porque é um pãozinho que junta depois que ele cresce, tá? Daqui a pouco nós voltamos quando chegar o tempo da fermentação. Finalizando o nosso pão Viena, que é o pão de cachorro quente,
nós vamos passar a gema, o ovo, né, com um pouco de água, ou você pode passar um gel de brilho também. Não precisa ser. Com o ovo ele fica um pouco mais douradinho. Com o gel de brilho ele não fica tão dourado, né? Mas enfim, a gente aproveita que já está usando para outros pães, né? Lembre sempre de delicadeza, suave, né? Porque se você apertar aqui, você perde o pão, né? Ele está no seu ponto máximo de fermentação. Aí ele vai para o forno a 180 graus, que é um forno, eu estou fazendo, lembrando que eu estou treinando para produção caseira. Ele está num forno a gás, aí é 180 graus. Agora o tempo, aí depende cada forno, né? Aí você vai observar. Quando é um forno industrial, você pode pôr 160 graus. Agora um detalhe, se é um forno industrial, lembre-se que pão que você passa o ovo, né? Você não vai dar o vapor, tá? Não se dá vapor. Tem pessoas que falam que dá, que isso, que aquilo. Não dá, tá? E lembra de pré-aquecer o forno, tá? Porque forno frio, quando você põe o pão, ele murcha. A gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Caso você tenha dúvida se deu o ponto certo, que aqueceu, que isso, que aquilo, compre um termômetro de forno, é baratinho, aí você pode acompanhar melhor o teu forno. Então agora nós vamos levar ao forno e assim que ficar pronto, depois nós mostramos para você o resultado. Continuando a nossa aula, lembra que nós pusemos para assar? Estamos aqui com o nosso pãozinho de Viena, já assadinho. Olha que delícia, que maciez. E o cheirinho de manteiga, de verdade, não é essência de manteiga, não é pré-mistura, não tem química. Extremamente saboroso o pãozinho. Nunca mais você vai comprar pãozinho de mercado, eu te garanto. E vale a pena, não é difícil, num forno a gás, feito na casa, né? Não precisa de produto industrial para fazer isso aqui, tá? Caso você produza para fora, queira ter guardado já para fazer os teus lanches, ou se você tem um delivery, alguma coisa, gente, dá para congelar. Eu vou disponibilizar como bônus para esta aula, né, para esse curso, técnicas de gastronomia, algumas dicas, e entre elas entra congelamento de pães. E você vai ver que vale a pena, não fica diferente e você pode adiantar o teu serviço, economiza gás, né? Para você que em casa sempre faz lanche para os meninos, fala, não, hoje nós vamos gastar só 4 lanchinhos. Faz uma receita toda, congela e depois, quando você quiser, você tira individualmente cada pão, tá? Sucesso para você! Prazer estar com você, compartilhando esta dica de gastronomia, de incentivar você a fazer em casa, a fazer produtos naturais, sem química, e é uma delícia. Que você tenha muita alegria na tua casa, na tua vida. Foi muito bom esse tempo que passamos juntos. Fica conosco que teremos mais lanches brasileiros.